Vereadora Tatiane Frisso, você está no seu primeiro mandato. Gostaria que você falasse sobre o seu trabalho parlamentar até então. Bom, então iniciei o mandato no ano passado, em 2019, né? Entrei na suplência do hoje deputado estadual Nerio Carteiro e assumindo então em fevereiro de 2019 já protocolei mais de 10 projetos de lei, sendo um deles inclusive aprovado e que já se tornou lei no município de Caxias do Sul e que justamente vem de encontro a uma bandeira que eu defendo muito, né? E que é uma das características do meu mandato, que é o combate à violência contra a mulher, né? Neste sentido, em março de 2019, protocolei um projeto de lei que criou, então, um percentual de 5% das vagas de educação infantil sendo priorizadas para os filhos e filhas de mulheres em situação de violência doméstica. Por que da importância desse projeto? A gente sabe que muitas mulheres acabam se submetendo a violências em razão de não conseguir colocar seu filho na educação infantil, em razão daquele marido ser o provedor financeiro da família e ela não conseguir voltar ao mercado de trabalho. Então, diante dessa realidade, né, construir esse projeto, sempre ouvindo as pessoas, né, buscando entender as dificuldades, mas não apenas buscar os problemas, pensar nas soluções, porque seria muito fácil, né, a gente estar subindo, se utilizando da tribuna, né, para trazer problemas, mas pensar em soluções eu acho que é a parte essencial do trabalho dos vereadores, né? Então, em março, protocolei esse projeto de lei que prioriza as vagas, né? Justamente pela segurança da criança e pela possibilidade de inserir a mulher no mercado de trabalho para que ela possa romper com esse vínculo da violência intrafamiliar, né? Então, o projeto virou lei em dezembro de 2019 e é uma bandeira na qual eu tenho lutado bastante, apresentado vários projetos e é muito interessante porque quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, a gente então passou a ter a maior bancada feminina da história da Câmara. São 4 mulheres atuando em 23 vagas, né? Eu vejo que é algo a se comemorar. Por outro lado, ainda a gente tem que conseguir mais espaços políticos para as mulheres também fazerem parte das decisões, né? Então, estamos trabalhando bastante, tem outros projetos de lei que vão de encontro a essa matéria, né? O combate à violência contra a mulher. E faço parte também, né, da Procuradoria Especial da Câmara, onde a gente vem fazendo um trabalho, as 4 vereadoras juntas em prol das mulheres da nossa cidade. A PEI, né, a Procuradoria Especial da Mulher, que integram as 4 vereadoras. Vereadora, como você tem essa relação com a comunidade, as pessoas que acompanham as sessões, acompanham o trabalho do vereador aqui, né? Mas qual é a sua relação com a comunidade em Caxias do Sul, nos bairros, sua presença junto à comunidade? É muito forte, muito grande, né? Até porque eu substituí, no caso, entrei na vaga do Nerio Carteiro, que muita gente brincava, né? Que o Neri fazia aquele trabalho de vereador despachante, que na realidade é parte sim do trabalho de um vereador, não é o todo do que faz um vereador. Nós temos funções bem específicas, legislar, criar leis, né? Fiscalizar a forma como o executivo, como o prefeito vem gerindo os recursos públicos, mas nós somos um elo com a comunidade e isso é muito importante, porque quando você está no bairro, você está intermediando uma situação, ou seja, de um problema de um alagamento, às vezes alguma situação com a RGE ou com o SAMAI, a gente dá as diretrizes e as orientações para que as pessoas possam de fato resolver esses problemas, né? Então, eu vejo que é um trabalho muito importante, acho que é a proximidade que cria um vínculo e eu fico muito feliz assim quando as pessoas me chamam para ir no bairro e para mim quanto mais próximo da população melhor, porque a maioria das ideias dos projetos de lei que a gente tem é ouvindo a comunidade, vendo quais são as dificuldades e o que a gente pode pensar em contrapartida, né? E é claro que às vezes as pessoas confundem um pouco, né, achando que cabe ao vereador resolver aquele problema, quando na realidade o vereador ele é um intermediário. Sabemos que tem uma situação de um alagamento. Bom, vamos levar para a Secretaria de Obras, vamos fazer uma indicação, vamos conversar com a comunidade, com a população, com a equipe, né, de fiscalização para ver o que pode ser feito naquela demanda. Porém, o vereador ele não tem verbas para de fato ir lá e, não, essa obra vai ser feita, né? Então, por isso da importância da população compreender um pouco mais qual é o trabalho do vereador. Porque mesmo nas campanhas políticas a gente acaba ouvindo muito vereador que acaba, não, porque se eu for eleito eu vou fazer esse asfalto, eu vou fazer essa pavimentação.
Não, o vereador ele pode se somar com aquela comunidade para brigar para que aquela obra venha a ser feita no futuro. Mas não cabe a vereador estar prometendo esse tipo de situação porque a gente não tem verbas financeiras para tal, né? A gente depende do executivo. Tanto é que nas questões de projeto de lei, e isso é bastante interessante, tem projetos de lei que se tornam inconstitucionais justamente porque eles dão algum tipo de ônus para a prefeitura e isso acaba que vereador não pode propor, né? Senão a gente acaba mexendo com as contas e os cofres públicos, né? Então é muito importante essa atuação e eu gosto muito de estar no bairro e acho que essa proximidade do vereador com o cidadão, ela é muito positiva. Porque dificilmente um cidadão vai ter acesso ao prefeito, a um deputado estadual, a um governador, mas o vereador é esse elo de ligação e as pessoas têm que estar próximas, né? Assim como tem, porque político só aparece a cada 4 anos, mas também tem eleitor que só aparece a cada 4 anos. Então é importante que as pessoas se façam presentes e busquem, cobrem, fiscalizem se as propostas daquele vereador, quando candidato, coincidem de fato com o mandato e as ações dele aqui dentro deste parlamento, né? E eu acho que é muito positivo, nós temos vários vereadores com ideias, bandeiras diferentes e a gente se soma e aprende muito uns com os outros aqui dentro. Teve uma situação muito curiosa também, onde eu fui procurada no gabinete por um grupo de mães. E qual a dificuldade que elas trouxeram? Elas disseram, vereadora Tati, a gente tem muita dificuldade porque Caxias do Sul não tem um serviço especializado para o cuidado e atenção à criança com autismo. E aí eu disse, mas aonde essas crianças são atendidas? Como elas são atendidas, né? E elas me disseram assim que antigamente, né, elas levavam na AMAFA, que é a Associação de Amigos das Crianças Autistas de Farroupilha, e que lá tem todo um tratamento especializado. E eu fui conhecer a AMAFA e é encantador, gente. O prédio todo, a cor da parede, a ausência de estímulos, né, para as crianças, não tem quadros, não tem cores gritantes, assim. Ele é um local especializado no tratamento das crianças, adolescentes e adultos com autismo. E as mães me disseram que eles evoluíam muito fazendo o atendimento lá, porque era um atendimento diferenciado, fisioterapeuta, ecoterapia, psicóloga, eles têm uma sala de estimulação tátil que é muito interessante, então nesse sentido a gente acabou se solidarizando, né, com esse grupo de mães, levamos uma indicação, estamos trabalhando com o secretário de saúde para tentar viabilizar um convênio, para que essas crianças e adolescentes tenham a possibilidade de retornar para esse atendimento. Por quê? Porque Caxias ainda não tem um local especializado no tratamento e no atendimento dessas crianças, adolescentes ou adultos com autismo, né? Então é algo que a gente tem que avaliar com muita atenção. O meu mandato também se preocupa muito, né, com a questão da pessoa com deficiência, justamente pela minha experiência, né, pela própria questão de ser fisioterapeuta e ter passado por situações assim que a gente vê que precisamos evoluir muito ainda no cuidado e na atenção à pessoa com deficiência. Vereadora, eu gostaria que você falasse sobre outras bandeiras que você defende. Tem a questão da mobilidade, a questão da fisioterapia. Aborde para a gente sobre esses assuntos. Bom, então, muito antes de eu pensar em estar na política, né, a bicicleta já fazia parte do meu dia a dia. Sou ciclista há mais de 10 anos, comprei uma bicicleta para lazer, ou seja, final de semana, eu gostava de reunir a turma e conhecer o interior de Caxias do Sul. A gente tem paisagens belíssimas, que são muito pouco exploradas, e a partir daí eu acabei me encantando com a bicicleta e eu pensava muito, mas por que eu faço 50, 70 quilômetros num final de semana e não faço 5 quilômetros para ir para o meu trabalho? Então, junto com outros ciclistas, né, a gente começou a fomentar um movimento que acontece no mundo inteiro, que é o Massa Crítica, que ele busca justamente que as pessoas ocupem os espaços públicos de forma organizada para dizer que nós fazemos parte do trânsito, nós não atrapalhamos o trânsito. E é um direito nosso também estar utilizando a estrutura, né, a infraestrutura que o município oferece, né. Em Caxias do Sul a gente enfrentou muitas dificuldades porque a nossa cidade não tem esses espaços, nós não temos bicicletários, não temos ciclovias ou ciclofaixas e é muito importante que se pense em algo
que interligue algo a algum lugar. Porque quando se faz trechos pequenos isolados, você com isso não confere a mobilidade necessária para que o ciclista de fato utilize a bicicleta, né? E a gente sabe também que tem inúmeras questões relacionadas à educação no trânsito que precisam ser melhoradas, né? Então eu vejo que a gente ainda tem muito a crescer, mas a gente vem fazendo vários movimentos. Eu me recordo que foi em 2012, a gente fez o Caxias sobre Duas Rodas, que era um projeto que tinha esse debate, né, de cobrar realmente infraestrutura para ciclovias, ciclofaixas, bicicletários. A gente conversou com o secretário de trânsito, entregamos o projeto para o então prefeito à época, o seu Barbosa Velho. A gente fez reuniões, audiências públicas aqui na Câmara, tudo no intuito de fomentar este tema, né? Então, é algo que eu sou apaixonada por isso. Acho que o município de Caxias pode e deveria investir mais, e inclusive vivendo esta pandemia, onde a gente tem tido tantas dificuldades com o transporte público, se as pessoas tivessem uma infraestrutura segura e adequada, quantas pessoas poderiam ir para o trabalho? Às vezes 3, 4 quilômetros da sua casa, utilizam o carro por não terem segurança e não terem infraestrutura, mas poderiam estar utilizando a bicicleta. E isso tem um impacto direto na saúde da população e também no meio ambiente, ou seja, é bom para você que vai pedalar e é muito bom para quem não pedala também. Então a gente tem que mudar um pouco essa nossa cultura, e eu acho que é uma coisa muito enraigada no caxiense. A gente acaba querendo muito aquele sonho de ter o carro próprio, ou talvez do status que o carro nos confere, mas se a gente olhar para outros países, as experiências bem-sucedidas mostram que a bicicleta vem ganhando espaço em todos os países. E Caxias é possível, a gente tem bicicletas mais leves, com mais marcha, bicicleta elétrica. Eu fui de Caxias a Caravaggio pedalando com um senhor de 70 anos do meu lado. Me acompanhou o tempo inteiro assim, e ele me disse: parei de usar antidepressivo, reduzi 10 quilos, tenho outra qualidade de vida. Então, que bom que é um tema que agora, através da Comissão Especial da Bicicleta, a gente vem fomentando através de reuniões, buscando esse diálogo para fortalecer. Caxias ainda não fez o plano de mobilidade urbana, né? Mas com certeza nós ciclistas estaremos cobrando que este modal esteja incluso no plano de mobilidade urbana da cidade. Vereadora, fale sobre as comissões que você participa aqui no Legislativo. Bom, então os vereadores, né, além do trabalho de projetos de lei, de estar na comunidade, ouvindo as demandas dos bairros, a gente tem as comissões, né? Então eu faço parte da Comissão de Saúde, inclusive a minha formação é fisioterapeuta, e eu fiz o trabalho, né, um trabalho muito grande no ano passado para levantar os números da fisioterapia no município de Caxias do Sul. E cheguei a uma conclusão estarrecedora. Em torno de 3.000 usuários estão na lista de espera para atendimentos de fisioterapia. 3.000 pessoas aguardando. Inclusive, eu conversei com uma que estava há 1 ano, após uma cirurgia na coluna lombar, há 1 ano, esperando ser chamada para atendimento fisioterapêutico pelo SUS. Então, a partir disso, né, vendo essa dificuldade dos usuários em terem acesso, eu conversei, né, com o pessoal da Anhanguera e fiz uma indicação ao Executivo, né? Por que da indicação? Como é um projeto de lei que traria custos, não posso propor um projeto que seria inconstitucional. Porém, a indicação ela vem nesse sentido. Gestor, temos uma ideia, essa ideia ela é interessante, ela é boa, quem sabe você viabilize isso? E venho trabalhando junto com a Secretaria de Saúde e também com a coordenadora da Anhanguera, do curso de fisioterapia, para que esses pacientes do SUS possam ser atendidos pelos estagiários, ou seja, no último ano de todo o curso, né, da área da saúde, a gente vai para a prática. E para praticar, precisamos de pacientes. Ou seja, a própria instituição, a Anhanguera, tem muito interesse em ter acesso aos pacientes do SUS. Então, eles estão trabalhando na elaboração de um convênio sem custos para o município, o que é algo muito bom e muito importante. E a ideia é que em setembro deste ano, né, claro que depende muito das condições da pandemia, do coronavírus, mas que a gente já tem, então, esse convênio formalizado para o atendimento das pessoas que estão na lista de espera do SUS. Então, algo muito propositivo, que vem sendo trabalhado desde julho de 2019, ou seja, uma série de reuniões, de encontros, é todo um trabalho realmente para alinhar e para poder fazer esse convênio que vai beneficiar muitos caxienses, né?
E além disso, eu também participo da Comissão do Idoso, onde a gente tem tido inúmeras demandas, especialmente após o começo dessa pandemia. Tem sido bem complexo, a gente tem debatido muitos assuntos e a nossa última ação enquanto Comissão do Idoso foi realmente pedir aplicação em massa, né, nas instituições de longa permanência para idosos, de testes, né, para o coronavírus, porque a gente ficou muito preocupado com os últimos 2 óbitos, né, que foram em uma instituição de longa permanência. Como justamente esse público é o público que tem mais dificuldade, né, se pegar o coronavírus, eles acabam estando mais expostos. A gente está cobrando então da Secretaria de Saúde que faça a testagem em massa dos idosos e também dos funcionários, né? Além disso, tem a Procuradoria Especial da Mulher, que eu já falei um pouquinho dos trabalhos que a gente vem fazendo, e lembrando que a gente tem nesse ano um projeto de lei que foi proposto por mim, que é o Agosto Lilás. Assim como a gente tem o Outubro Rosa, que é um mês inteiro onde a gente conversa a respeito da saúde da mulher, câncer de mama, câncer de colo uterino, o Agosto Lilás ele vem com essa proposição, que a gente possa debater a violência contra a mulher, feminicídio, o que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Quais são os desafios, quais são os avanços que nós fizemos nas questões de legislação, de se pensar a rede de proteção à mulher? Então é um trabalho muito importante, né? Eu propus esse projeto em Caxias do Sul, já virou lei, e em parceria com o deputado estadual Nerio Carteiro, a gente propôs também, ele propôs, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, está tramitando por lá e pode se tornar uma lei estadual também, né? E, somado a isso, então, tem a comissão temporária, né, especial pela defesa da bicicleta, como esporte e locomoção, que a gente está finalizando os trabalhos, né? O grande objetivo era realmente a gente fomentar este tema, a gente trazer ações. Através dessa comissão da bicicleta, a gente propôs projetos de lei também importantes e fizemos discussões muito viáveis, inclusive a única, né, que é a União de Ciclistas Caxienses, ela surgiu dentro de uma das reuniões da Comissão da Bicicleta. Então, uma comissão que também teve bastante trabalho, foi efetiva, propôs projetos de lei e, nesse sentido, o trabalho de um vereador é muito importante, né? A gente tem o trabalho lá fora, nos bairros, junto à comunidade, propondo projetos de lei, fiscalizando o executivo. O trabalho interno das comissões, de igual maneira, é muito importante, porque é aqui que a gente debate assuntos de fundamental importância para a coletividade. Também tem, né, uma comissão da qual eu faço parte, que é uma comissão criada pelo vereador Elisandro Fiuza, né, que fala das questões da criança e do adolescente. Então, também estamos debatendo algumas questões importantes, né, relacionadas ao Conselho Tutelar, as violências dirigidas contra as crianças, né, e visitando também um pouco os órgãos e os conselheiros para entender melhor quais são as dificuldades deste setor, né? E o que a gente pode fazer para melhorar a realidade das nossas crianças, né? Então, o trabalho das comissões é de fundamental importância, é um momento de troca de experiências, onde cada vereador traz um pouco da sua realidade, dos seus bairros, das pessoas com quem tem contato, e a gente juntos consegue construir ações e projetos em prol da sociedade. Vereadora, para finalizarmos, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem acompanha essa sua entrevista no trabalho de vereador. Bom, então eu quero dizer a você que nos acompanha para, de fato, estar olhando para o seu vereador, cobrando dele, acompanhando, fiscalizando, criticando, né? Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. A gente procura fazer o nosso melhor. Às vezes a gente não consegue fazer tudo como a gente gostaria, mas eu tenho certeza que todos os vereadores, e eu sempre digo, quem entra para a política, entra para deixar um legado. E eu entrei acreditando na política como uma ferramenta da transformação da nossa sociedade. Então, o meu apelo é que você que está nos assistindo, contribua, faça parte da política. A gente precisa de pessoas do bem, pessoas boas, e que você possa fazer parte desse mundo para a gente, de fato, transformar a nossa sociedade. E não ficar apenas de fora, né, reclamando que está tudo ruim. Quem sabe se todo mundo se dedicar um pouco mais, acompanhar o seu parlamentar, decidir colocar seu nome à disposição, quem sabe as coisas mudam, né? Depende mais de nós do que dos outros, né? Se cada um fizer a sua parte, as coisas vão melhorar, sem dúvida.